Olá, sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre performance e autocontrole. Em um mundo cheio de cobrança, será que estamos dando espaço para o ser humano errar? Será que estamos? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o Charles Adler e o Marcus Lacan, que são treinadores comportamentais e eles desenvolveram uma metodologia, um treinamento Uppercut. Meninos, Sejam muito obrigada pela presença de vocês. E a gente já quer começar, né, Gabi? A gente falou de imperfeição aqui no começo. E a gente vê tantas coisas, tantos modelos em redes sociais, modelos, né, aquelas vidas que a gente fala, nossa, que vida perfeita. A gente quer saber como que vocês analisam esse momento e se essa perfeição, ela existe. Bacana. Pode começar, mestre. A vida perfeita conforme o padrão de cada um, né? Cada um vive o seu mundo interno, o seu mundo interior e coloca isso para fora. Então, de forma com que a pessoa ela acha que aquilo é a verdade dela. E só que ele não pensa. Será que os outros enxergam isso também? Então, a gente vive um mundo de máscaras para sustentar todo o peso, a carga que a gente tem que sustentar no dia a dia. Então, é bem desafiante fazer esse alinhamento entre o mundo interno e o mundo externo. E aí, como cada um está vivendo. Então, eu pergunto para quem está assistindo, como você faz esse alinhamento entre seu mundo interno e o seu mundo externo? É uma vida perfeita? É isso aí. E antes do Charles começar, eu já queria, como a gente está conversando aqui sobre esses temas que são polêmicos, né? A gente vai entrar aqui em algumas coisinhas, algumas caixinhas. Eu queria que primeiro vocês explicassem um pouquinho a formação de cada um, para a gente poder depois entender também essa questão do treinamento de vocês, como é que funciona. Começando pelo Charles agora. Bacana. Vamos lá. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Charles Adler. Eu transformo vidas há 15 anos. Eu enxergo todo ser humano como um diamante raro e precioso. Só falta lapidar. Então, eu falo que eu sou o lapidador de vidas. Nós temos o nosso método, a nossa empresa e temos aí muitas histórias magníficas para contar de transformação de vida. E temos também a nossa parte corporativa que levamos o nosso método também para a empresa, claro que com o foco e o objetivo da empresa, né? E dentro desse universo, o ser humano, o comportamento humano, a mente humana é a nossa especialidade. Então, dentro da sua pergunta, o que o Marcos falou, eu assino embaixo. Existem dois mundos, aquele que é o seu interno e o mundo aqui fora. O mundo aqui fora, ele é muito acelerado, ele é muito materialista, vamos falar de Brasil, né? Muito materialista, muito status e muita projeção daquilo que, agora eu estou falando a minha opinião, a projeção da sua angústia, né? Então, você tem um carro mais ou menos, mas você quer postar o carrão. Você quer seguir aquele que tem o carrão. Você não come a comida top, mas você quer postar e seguir aquele que tem esse, né? Então, essa sua angústia, você projeta naquilo que você deseja um dia chegar lá. Qual que é o risco disso? Você se perder da sua realidade. Então, a felicidade e a prosperidade, ela está naquilo que você tem nas suas mãos, naquilo que você consegue realizar com o que você tem nas suas mãos. Mas, infelizmente, pelo fato da internet, a mídia e todo esse movimento que hoje existe, né, por postagens, likes e tal, cria-se uma pressão absurda e uma monstruosidade de uma realidade que a grande maioria não vai atingir. Então, esse é o grande desafio das próximas gerações, dos próximos anos, e é tão sério isso que nós lançamos uma palestra esse ano. Conforme o movimento vai acontecendo, nós vamos criando os produtos para ajudar as pessoas. Ela é conduzida pelo Marcos, né? Você tem coragem hoje de ser imperfeito? Esse é o nome da palestra. Você tem coragem de ser imperfeito? Porque ninguém mais está dando a cara para mostrar o seu lado simples, imperfeito e humano que todos deveriam ter, né? E você, Marcos, você falou de alinhamento, né? Fala um pouquinho para a gente da sua formação e o que seria esse alinhamento. Exatamente. Eu sou o Marcus Lacan, sou psicanalista e eu comecei nessa área, vamos dizer assim, nesse mundo, porque fui buscar uma ajuda. E nessa busca dessa ajuda, fui buscando treinamentos, cursos, e encontrei o Charles.
né, nesse caminho. E aí onde formamos a parceria. Hoje ajudo as pessoas de forma com as dificuldades, os problemas emocionais, e temos à frente a Uppercut. Então, tudo começou quando temos o treinamento e as pessoas pediam assim, uma ajuda individual, um acompanhamento. Porque depois treinamento, as pessoas estão preparadas, dispostas, mas sozinhas elas acabam voltando a um padrão antigo muito rápido. Então, o acompanhamento ajuda a permanecer aquele alinhamento, aquela frequência que acontece dentro do treinamento. Então, por isso que eu falo deste alinhamento, quando a pessoa está em desarmonia com a vida dela, com a realidade, com o que ela busca, e ela não consegue ter uma consciência, uma direção, porque está faltando algo. Então, geralmente, se ela tem a humildade de pedir ajuda, então a forma acontece muito mais rápido pelo o método criado, que a pessoa acaba tendo esse confronto com o espelho dela, vamos dizer assim. Então, acelera muito mais o processo, em vez de ser só uma conversa, só um apoio, algo que a pessoa já sabe, mas não sabe, falta algo para quebrar esse padrão dela. E as pessoas estão preparadas para ver esse espelho? Ótima Vocês que pergunta. lidam com essas pessoas, eu gostaria Preparadas. de saber. Eu acredito que teve uma mudança drástica. Até a pandemia, o nosso público era o nosso padrão de comportamento dos alunos eram de mais enfrentamento, eles encaravam melhor esse espelho. E depois da pandemia, nós temos que tirar o pé um pouco em algumas situações e mudar um pouco o treinamento, porque se tornaram mais sensíveis. Mas eu sempre digo, quem foi é porque quer mudança. Então, os curiosos e os dispersos que chegaram sem saber o que estava acontecendo, a maioria não aguentou, não. Mas quem se permitiu, viveu bem o processo e se transformou. É o primeiro passo, né? Que nem Exato. você falou, é você aceitar a sua condição e ir atrás de ajuda. Exato. E vocês acreditam que essa diferença que deu após a pandemia seria talvez pelo quê? Vocês acreditam que seja por essa ausência de convívio entre as pessoas ou até medo mesmo que foi gerado ali, aquela coisa de estar sempre na mente a questão da morte? Como que vocês que dão esse treinamento e estão acompanhando essas pessoas há mais tempo avaliam isso? Quer começar, Marcos? Eu tenho uma opinião bem forte para dar. Então se complementa. A pandemia, ela foi um divisor de águas, porque todo mundo teve que olhar para si. Ponto. Ali foi o grande choque da humanidade. Quem eu sou, o que eu estou vivendo e o que eu aguento. Porque você ficar dentro da sua casa, ali com seu marido, com seus filhos ali, sem a escola, para você jogar lá e deixar a professora ajudar um pouco, ficando com seu marido, sem ele ter o bar para descarregar. E aí? É isso. A sua vida é isso. Então, esse primeiro grande confronto foi a grande maioria entendeu o que realmente está fazendo aqui na vida. O segundo, mudou-se os valores e os propósitos. Isso é ciência, não sou eu que estou falando. Hoje, o ser humano, ele está... O que aprendeu com a lição. Ele está muito mais preocupado em viajar, criar momentos, criar situações e não mais o materialismo. Então, teve uma ressignificação muito forte depois da pandemia. Tanto que, para as empresas, o modelo de cultura dentro das empresas teve que mudar, porque teve que trazer mais qualidade de vida. Hoje, tem empresas que você pode levar seu pet, você pode deitar para dormir, você pode sair para comer, tem o home office. Teve que mudar, porque a pandemia mostrou que qualidade de vida, bem-estar, propósito, saúde são mais importantes que muita coisa. Eu acho que a gente se viu também com medo de... Assim, você fica postergando as coisas, vai dar uma pandemia de novo, você deixou para trás de fazer A muita consciência coisa, da morte e fez acho que valorizar a ficou, vida. É aquela ânsia, tipo, eu não posso viajar, não posso. Você sentiu a falta dessas coisas. Exato. Então, acho que foi o que dá essa... Você também acha isso, Marcos? A vida ela é um instante e as pessoas elas acabam não tendo essa realidade, essa percepção do momento que está acontecendo, é o aqui e agora. E perde-se essa oportunidade quando você não está consciente disso. Então,
as pessoas, assim, quando elas param e vê assim, eu não tenho mais aquela fuga, né? Que antes, tipo assim, agora tem que estar em casa, tem que estar aqui, não posso sair, não posso fazer nada, e agora eu faço o quê? Então gera que sentimento gera interno que faz a pessoa ela ficar sensível, vamos dizer assim, a alguma decisão ou algum confronto, que foi após a pandemia, vamos dizer assim, quando você confronta a pessoa parece que ela fica retraída, sensível, foge ou se bloqueia para esse confronto. Então, esse foi, acho que, para mim, na minha percepção, uma decisão de você estar ter um tato maior para ter esse momento com a pessoa. Tanto que fazemos antes era mais explícito o confronto, vamos dizer assim, não tinha tanto tato, vamos dizer assim, porque as pessoas queriam, gostavam. Ser instigada, assim. Precisava daquilo, ela já sabia que ia acontecer e queria mesmo, quanto mais. Hoje não, hoje a gente guarda esse momento específico, a pessoa nem sabe o que vai ter em um instante só, não é a todo momento, porque senão as pessoas elas acabam mesmo fugindo, se bloqueando, como eu já disse. E vocês acham que as pessoas, assim, elas... Tem pessoas que vivem bem sem esse confronto? Tipo, que tocam a vida de uma forma, sei lá, não sei, vou usar o termo automático, mas que são felizes dessa forma. A minha pergunta é, pode tocar uma vida no automático ali sendo feliz dessa forma ou sempre vai ter ali um lugarzinho que eu não sei qual é o meu lugar no mundo? Tem. Você complementa assim, você conhece aquele tipo de pessoas que elas não... Elas vivem a vida dela é como se fosse... Você já conhece. Elas não... É o mesmo estilo de vida, pede o mesmo estilo de roupa, de carro, padrão. Você vai na casa dela, nunca muda nada. E tá tudo bem, é o jeito deles. Você conhece algum casal ou alguma pessoa assim? É o mesmo tipo de comida. Então, para essas pessoas, estão confortáveis. Então, são personalidades que tá tudo bem, tá ótimo. E ok mesmo. Tipo, passou a vida feliz daquele jeito, ok? Se ele encontrar uma pessoa parecida, ok. O desafio é se encontrar o oposto. Aí que gera a bagunça, porque ninguém vai aceitar o estilo de vida do outro. E complementando, eu falo com palavras bem simples para todo mundo entender. Nós estamos num modelo de vida que existe, sim, o caminho para a felicidade plena e autêntica. Existem pessoas vivendo a própria felicidade de forma genuína. Como é o nosso trabalho, o que nós provocamos, estimulamos, desafiamos a pessoa a entender se realmente está nesse padrão. Porque tem muita máscara, tem muito personagem, tem muita fuga, tem muito disfarce. Então, o treinamento ele é legal por isso. Se você já está, o que nós fazemos? Potencializamos, vamos dar mais vida para isso, já é ótimo. Igual o Marcos falou, quando pega esse padrão de pessoa ou de casal, só potencializa. Tá tudo certo, vamos acelerar. Mas a grande maioria entra no espelho e vê que é uma farsa, que é um personagem, ou tá escondido lá atrás e não quer cutucar. Então, e a vida ela foi feita para isso, né? Para você se lapidar cada vez mais e quanto mais, né? E vocês que lidam, assim, com essas pessoas que estão na busca, né? Porque eu acredito que quem vai fazer um treinamento é porque, de alguma maneira, está buscando um autoconhecimento. Exato. Quais são as travas, assim, que vocês percebem que são mais gritantes nas pessoas na atualidade, assim? Charles Rio. Quais são, Charles? Quer começar? Mas a lista é gigante, né? A lista é gigante. A falta da expressão, da comunicação. A pessoa sente que ela pode muito mais, só que algo está limitando o estilo de vida, um resultado que ela almeja. Então, ela vai buscar. Ou uma pressão, ela está vivendo uma turbulência onde ela não consegue sustentar, não consegue fazer, não consegue delegar, não consegue dizer não. Então, ela está adoecendo com essa situação, então ela vai buscar ajuda. Os nossos treinamentos, eles são feitos de turmas com muita indicação, porque foi bom para mim, então vou indicar aquela pessoa. E aquela pessoa vai sem saber o que vai acontecer, porque não pode contar as experiências que acontecem lá. Então, mas porque a pessoa identifica que ela precisa daquilo, vai ser bom para você, vai lá, isso aqui a pessoa fica mal, o que vai acontecer? Ela quer saber
para até se proteger, um mecanismo de defesa da pessoa, é natural. Então, naturalmente, ela fica em desvaneio, vamos dizer assim. Faço ou não faço, vou ou não vou. Então, É difícil, né, Marcos? Se a gente parar pra pensar, é difícil você se confrontar. Sim. Né? Na maior parte das vezes, o nosso cérebro ele vai no mecanismo da defesa. Tipo, não vou mexer nisso, tá tudo certo, né? Exatamente, exatamente. Só que ou tem algum anjo que eu falo na vida que vai dar aquele empurrão, paga pra você, empurra, leva você, faz você dá um chacoalhão, você, sabe, tira você do quarto escuro. Então, sempre tem aquelas pessoas. Ou você mesmo vê que chegou no limite mesmo, no fundo do poço. Ou a pessoa desiste, infelizmente. Mas vai ter esse momento. Sempre tem um ponto ali de decisão que a pessoa faz acontecer. O que acontece? As pessoas ficam anestesiadas devido à busca de algo para ela não enfrentar isso. Então, vai demorar mais. Vamos dizer assim, ela está ali, ela sabe que precisa de uma decisão, mas eu vou ali, fico no celular, vou ali, vou no bar, vou ali beber, vou ali na festa. Então, ela acaba fugindo dessa realidade. Então, vai demorar mais o processo. Ou chega até o momento que o corpo fala. Vamos dizer assim, o corpo ela acaba adoecendo, mostrando para ela que ela precisa de ajuda. Só que aí, infelizmente, hoje as pessoas buscam o caminho mais rápido, né? Que é o remédio, que é aquela coisa assim, vou tomar um remédio ali porque vai amenizar a minha dor, então não vou sanar naturalmente o que eu preciso ser feito. Então, esse é um grande desafio mesmo, hoje, dessa decisão para a pessoa confrontar um padrão que ela precisa passar, vamos dizer assim. Em termos práticos, né? O que mais aparece lá são mulheres que têm filho e estão vivendo uma vida sozinha. Então, esse desafio, né, de enfrentar. E na parte terapêutica é muito mais para ressignificação de casamentos que já se foram, perdas por morte, né? Ou decisões erradas que a pessoa carrega até hoje. Atualmente, narcisismo tá aparecendo demais. Ou a pessoa não tem controle, já entendeu o que é, mas não tem controle. Ou tem um parceiro narcisista, isso está aparecendo bastante. Ansiedade, essa turma, né, da ansiedade, da depressão, do suicídio também aparece bastante. E no lado profissional, porque o nosso método ele é fantástico, ele atende do A Eu ia ao perguntar Z. isso, como que vocês podem tratar todas essas, Então, né, de uma forma? É o método, ele é fantástico. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes, chega uma pessoa lá que emocionalmente está bem, sentimentalmente está bem, e o profissional, o que a gente faz? Trabalha a performance dele, dentro do mesmo treinamento, né? Então, aí, profissionalmente, são pessoas que querem subir de cargo, a grande maioria quer sair do CLT e não sabe como começar a empreender, tanto que nós vamos ter o nosso novo projeto, que é o Empreenda com Mais Resultados, ou já estão numa empresa e querem subir né, na carreira, tal, desenvolver performance, se formar em líder. Então, tudo cai ali. Né? Então, é bacana, assim. Mas nós temos histórias magníficas, por exemplo... eu falo que as grandes transformações vêm do Marcos. Por quê? Porque como ele tem a clínica aqui... Ele tem a clínica aqui em Dayatuba e lá em Itu, né? Então, geralmente, são os clientes de terapia que ele traz, né? São as maiores transformações. Mas ele trouxe uma moça... Pera, só um pouco só para entender. Sim. Já são pacientes, seriam pessoas que já fazem um acompanhamento com você, que faz tipo um tratamento de choque. É isso? Lá no treinamento, é isso? Para dar uma acelerada, para Acelerar facilitar para ele, né? Porque nós brincamos que vale mais que um ano de terapia intensa. Não é terapia comum, intensa. Vale mais que um ano. Mas ele trouxe uma mulher lá de Campinas que ela tinha pânico de dirigir. Ela voltou no domingo dirigindo para o treinamento. Né? E duas que veio dele não engravidava por nada. E com tratamentos médicos. Então, nós temos 2 mascotezinhos, 2 lendáriozinhos desse treinamento. Passou pelo treinamento, desbloqueou. E todos nós sabemos que tem uma boa parte de mulheres que não engravida por causa de bloqueios emocionais, né? Aí tem um menino também que não falava com o pai, né, Marcos? Essa história é forte, né? E ele pediu perdão pro pai, né? Dentro do treinamento, um dia depois, né? Foi na semana, após treinamento, ele foi conversar com o pai. E o pai dele morreu naquela semana.
Não, morreu um tempo Um depois. tempo depois. Aí ele- Algo assim. Sabe essas histórias assim? Bem Bem tocantes. tocantes, assim. Então, E além dessas histórias tocantes, tem gente que desistiu no meio? sim. Eu não posso Não omitir. precisa contar a história, mas, não mas posso diga omitir. assim. Não é o, né? Não somos o milagre. Foram poucas pessoas, dá menos de 1% de todos que já passaram, porque são 94 turmas só de um módulo, né? São mais de 1.500 alunos. Isso porque o nosso treinamento é para 16 pessoas no máximo. Não é de multidão, é personalizado, entendeu? E cada um, nós trabalhamos a sua dor. Então, você vai tratar de mágoa, você de ansiedade, ele de suicídio, cada um tem o seu tratamento lá, entendeu? E os que desistiram, só tem 2 motivos. Até agora não apareceu e cientificamente eu consigo classificar, vamos falar assim. O primeiro, não consegue lidar com o próprio espelho. Você é isso. E o treinamento não é eu que estou falando, não é o Marcos que está falando. O treinamento é você que tira a conclusão, ele é andragógico. Você não está lá sentado ouvindo e lendo a apostila. Você vive experiências. Nessas experiências, mostra quem é você. E a pessoa ela não consegue. Por quê? São 3 passos para mudar. Eu reconheço, eu assumo, aí eu vou para a mudança. Se eu não reconhecer ou se eu não assumir, não tem mudança. É uma falsa mudança. Volta a padrão, rapidinho. Então, ou a pessoa não consegue enfrentar isso aí, ou ela não está pronta para mudar. E é o que eu falo. A mudança, às vezes, para algumas pessoas, é o fato de aceitar. Eu sou assim e vou ficar assim por um tempo. Teve uma aluna que ela descobriu uma traição. O marido dela tinha uma amante. Aí, beleza. Lá no treinamento, reconhece, assume para mudar. É os 3 passos. Isso daqui fica gritante lá. Reconhece, estou endividado. Assume. Estou estourado no cartão. Meu banco está no vermelho. Assume, estou endividada, não tenho controle financeiro, sou impulsivo. Aí começa a mudança. Fez sentido? E o que essa pessoa fez? Ela não voltou. Aí, no domingo. Aí eu liguei para ela, na semana, a gente faz isso. O que aconteceu, né? Então, falou, Charles, não precisava mais. Eu tive uma traição e eu não vou mudar isso. Eu não quero perder a casa que eu moro, não vou voltar para a casa da minha mãe, eu assumo. Tá aqui, tá bom. Tá tudo certo. Entendeu? Então, são essas 2 situações que fazem uma pessoa não finalizar. Pode estar tudo certo Aí são... Quer falar, mãe? Você encheu o pulmão? Fala, assim, Pode falar. porque quando a pessoa passa pelo processo como o uppercut, existe um realinhamento do que está acontecendo na vida dela. Ela vai entender, ela vai conhecer. É um autoconhecimento. Por que eu faço isso? Funciona assim. E, naturalmente, eu vou olhar para o outro e vou entender por que ele faz isso. A intenção é se conhecer, não o outro. Mas ela vai olhar para o outro e vai conhecer por que ele faz isso. E existe os sentimentos presos que ficou marcado perante uma situação. Ela viu a traição, algo aconteceu, o banco ligando. Tem o sentimento que ela está passando, que ela está vivendo lá dentro dela. Só que ela não coloca para fora. Ela busca algo para evitar isso, para confrontar o espelho. Então, lá no treinamento, ela vai ter que colocar para fora isso. Essa emoção que está travada. Então, vai existir esse realinhamento. A partir do momento que isso acontece, ela vai ficar tudo bem, como se diz, vamos dizer assim. Ela não vai ficar presa naquilo que ela estava antes. Então, realmente, de repente, no caso, eu vou pegar só o exemplo dessa moça que vocês citaram. Ela diz, ok, fui traída. O fato dela virar e falar, fui traída, aceitei isso mentalmente, ela consegue tocar a vida de uma maneira tranquila, porque isso veio para a razão? Essa é a minha dúvida. Não, logicamente, talvez você não aceitaria isso pelo teu perfil. Sim, não, eu não. Estou dizendo ela. Pessoas, outras pessoas. Pelo perfil. Pelo perfil, ela sim, pelo perfil. Pela personalidade. Ela poderia ser feliz. A minha pergunta não, é, poderia. E ela é. Fica. E ela fica feliz. Fica, ok. A personalidade dela, sim. Isso. Então, não dá para dizer que é todo mundo que vai aceitar que coisa faça. que ficou guardada. Ela realmente aceitou e
Exato, porque foi bom o Marcos ter falado de lá você vai conhecer, você vai viver na máxima potência e vai ter um gráfico mostrando como que estão as suas personalidades, entendeu? Essa personalidade dessa moça, ela passa o resto da vida sem mais dores com essa situação. Vou te dar outro caso, outro case nosso dessa mesma personalidade. Uma moça lá de Tu, ela, numa situação que não podemos julgar, ela deu uma puladinha de cerca e engravidou. Numa situação. E ela precisava salvar o casamento. Só que ela estava grávida. E ela estava no processo com a gente. E o marido também. Pela personalidade dele. Só essa. As outras não ia dar certo. Que é o caso seu. Talvez não. Ele assumiu essa criança e registrou no nome dele. Entendeu? Bonito, mas Então, isso ele descobriu lá? Só pra isso aí ele dentro. descobriu toda essa história lá? Porque são Então vários... vocês fazem tipo não, roupa... Não. Mas, Lavamos roupa em público. Quase isso. É que né, naquela época o nosso treinamento não era imersivo de 2 dias. Ele era semanal. Então eram 5 semanas o módulo 1, mais 5 semanas o módulo 2, mais 5 semanas o 3, mais 5 semanas o 4. Então era... a gente já virou uma família, né? Isso. Então foi dentro desse processo. E eles estão muito bem até hoje, pela personalidade dele. Outro caso também do treinamento, você vai lembrar quem é. Uma mocinha, donzela, de uma cidadezinha de interior, onde todo mundo se conhece. É filha do cara mais importante da cidade. Aí o cara casou com a moça, uma pessoa qualquer, não tinha importância, não tinha patente. Casou com ela, beleza. E muitos anos de casado, não tinham filhos ainda. Ele saiu do CLT e foi montar um negócio. E comprou uma franquia lá e tal. Resumindo, a hora que ela percebeu, ele tinha usado o nome do pai dela. Ele foi no sogro, pediu lá um empréstimo e deixou sujar o nome do pai dela, que é o cara mais importante da cidade, aquela pessoa super tradicional. Moral da história, ela largou dele só por isso. E quando ele chegou para mim, na época eu era terapeuta, hoje eu deixo só com o Marcos. Eu não faço terapia mais. Hoje é só o Marcos. Eu falei, meu querido, você podia fazer qualquer coisa com a sua esposa. Qualquer coisa. Menos sujar o nome do pai dela. Porque você está lidando com uma personalidade que não perdoa nada. Pode ser mãe, filho, esposa. Essa personalidade não perdoa. Diferente da outra, desses 2 cases que eu contei, que perdoa genuinamente, verdadeiramente. Essa não. Então é personalidade, entendeu? Então, às vezes, a gente acaba julgando a decisão do outro. Exato. Tipo assim, eu não faria isso. Mas não é uma questão, tipo, a pessoa tá sendo trouxa. É de personalidade. É da personalidade. E isso já no módulo 1, Gabi, você vai viver isso e entender na prática. Entendeu? Mas então, essa assim, se eu tenho uma personalidade, eu não vou mudar isso? Tipo, essa é a questão, entendeu? Porque daí, tipo, não é uma questão que eu tô fadada a isso? Eu tenho algo que é endógeno e nunca vai ser... Se você não procurar ajuda, orientação, um treinamento, uma mentoria, não, você vai passar o resto da vida tendo sobre domínio só essa. E lá no treinamento nós falamos, até o treinamento, quem te controlava era essa personalidade. Daqui para frente, você controla as outras. Então, qual que é o objetivo do treinamento? Nos 2 primeiros dias lá do módulo 1, você sai de lá, falei isso ontem para uma moça, você sai de lá controlando suas emoções, sendo o gestor das suas personalidades. Então, para essa situação, eu tenho que ser essa personalidade, porque aqui é trabalho, é meta, é resultado, é qualidade, é perfeccionismo. Vou usar essa. Cheguei em casa, vou trazer essa, que é mais acolhedora, humana, carinhosa, entendeu? Vou chegar
lá na igreja, lá, você rebelde, erguer a mão e falar, tá tudo errado. Não, vou trazer aquela que foi lá para viver uma experiência, né, de conexão superior, de alinhamento espiritual. Então, você passa a ser o gestor delas. Aí não tem mais aquela que predomina. Por isso que a gente mostra o gráfico. Ó, até aqui você era assim, ó, quem mandava em você é essa aqui, depois essa te manipulava, essa te sabotava. Eu entendi o mecanismo, para vocês verem se eu consegui acompanhar o raciocínio. Sim. Na verdade, eu entender quais são os motivos que me levam a sentir aquilo. Vamos supor, se eu vou sair, eu não quero. Eu não quero sair, não quero ir para tal lugar. Mas por que eu não quero ir para tal lugar? Algum motivo teve que me bloqueou para eu não querer ir. Então, eu vou entender qual é esse motivo, para eu entender qual é a minha inatividade. Então, seria eu ter a consciência do porquê eu estou fazendo aquilo, para a partir do momento que eu nomeei aquilo, eu conseguir transformar aquilo. Exato. Porque o que é personalidade? É o conjunto de emoções e sentimentos que, por afinidade, se juntam. E dentro da personalidade, por isso que você vive lá no treinamento essas emoções. Tem um monte de comportamentos, porque a emoção e o sentimento montam o comportamento que monta a personalidade. Aí você vai viver todos eles e você vai ver onde você tem facilidade, onde você tem resistência. Onde você tem resistência é a tua que está mais baixa, é onde você tem que ter mais cuidado, mais carinho com ela para desenvolver mais. Porque o certo é ter equilíbrio e não ter uma personalidade só. As pessoas que não têm esse controle, ela deixa crescer demais, aí se torna muito forte a personalidade. Então, você tem aquele empresário ambicioso, workaholic, que só quer trabalhar, crescer e conquistar bens materiais. Mas você tem um cara que está embaixo da ponte, que vê a vida colorida e está tudo certo, e o cara é feliz da vida. São os desalinhamentos das personalidades. Entendeu? Entendi. E não tem idade, então. Tipo, qualquer idade a pessoa pode passar por essa transição porque ela vai ter o autoconhecimento, ela vai se entender. Ou existe um período crítico, como se fosse um período de infância, sabe? Assim? Sim. No treinamento, a gente só permite quem é maior de idade, após os 18. Devido a ter que esse embasamento. Ela tem que viver a fase infantil, tem que ser desenvolvida. Não dá para interromper isso. Ou tem que trabalhar os pais. E a fase rebelde da adolescência, que vai pôr tudo para fora, aquilo que ela estava guardada dentro dela. Após isso, ela precisa procurar uma ajuda para fazer, tipo assim, agora o que eu faço com isso? Mas aí é um nível de consciência. Então, só a partir dos 18 anos que é permitido fazer o uppercut. A gente, mães pedem, não, faz com meu filho, Mas eu, particularmente, eu acho injusto ele passar por um processo assim, sem antes ele colocar muita coisa para fora ainda, vamos dizer assim. Vivido. Né? Não existe uma questão de maturação emocional, cognitiva, Total, e não existe a experiência, né? Porque não foi vivida. A gente ainda já bateu algumas... A Gabi é um pouquinho menos, né? Mas já bati mais cabeça, que já passei por mais coisas. Então, assim... A nossa geração, se contar, como se está viva ainda, né? Não dá... Viva, né? Com as coisas que fazia. É injusto comparar. Né? E tem diferença de gerações também? Vocês percebem isso? Sim. Essa geração nova é visível, né? Primeiro que são muito acelerados, captam muito rápido, né? Assimilam muito rápido, testam e experimentam muito rápido, principalmente em treinamento. Os mais jovens sempre se destacam, sempre, né, saem na frente, né, Marcos? Sempre puxam o treinamento, e eu gosto disso, mas o que eu vejo na juventude é a falta de essência. Eu vejo porque pelos meus filhos, eu não deixo escapar a essência. Eu falei para eles, até 18 anos não tem tatuagem, não tem cabelo pintado, e menino veste azul e vai no banheiro de homem. Depois disso eu não quero saber. Mas até ali eu vou mostrar o que eu aprendi, o que eu acho certo. E vão viver assim, entendeu? Depois disso, porque é o que o Marcos falou. Até o 21 anos, o homem está se formando ainda. Depois do 21, você pode começar um realinhamento. A mulher, até 16, 17, vai. Mas vamos colocar tudo no mesmo pacote. Depois disso, vai. Mas essa geração já vem com tudo pronto, né? Mas não tem muita essência. Se você apertar, você vê que... O que você está
Deixa eu ver se eu Né? entendi, tá? Você tá querendo dizer que, assim, já vem com essa irreverência, porque já é uma coisa contemporânea, é uma coisa que a gente está Exato. vivendo, eu acho que a gente Exato. tem essas fases, só que talvez falte um direcionamento. Exato. Ó, o grande exemplo que eu dou para qualquer pessoa que faz essa pergunta para mim, a oratória. Nós somos de uma geração que quem falava bem já ganhava bem, já estava na TV, já era um artista. Aí fazia um curso de oratória, subia de nível. Hoje você ensina... Hoje está todo são mundo tá oradores gravando. naturais. Dão um pau na gente. Né? Já sai gravando e olha, não treme, nada. Então já veio pronto. Não é assim? Sim. Então tem que saber lidar com essa geração nova aí, que chegou cheia de talento. É fácil Cheio lidar de com essa bom. geração, Marcos? Olha que o Marcos tem um padrão que eu admiro. Ele tem um filho de 5 anos? 3 anos. 3. 3 anos? Mas tá metade da minha altura. É fácil, né? Miguel. Mas o Marcos já cria naquele modelo muito livre. Eu já não criei tanto livre, mas o Marcos é muito livre, assim, sabe? Tipo, deixa ele se lambuzar no barro até 3 da manhã. Ele não pediu para ir embora. Ele não... Não, enquanto ele não pedir para ir embora, sabe assim? E aí, Marcos? Bom, Não é? mas eu acho lindo esse método. Isso é bom, só não fala isso pra Meire. Não. Tipo, Aí que gera um embate entre nós, né? Porque a mãe não gosta muito, ela quer pôr mais regra, mais limites. Pra não deixar ele tanto à vontade. Mas 3 anos, eu entendo que tem que deixar, lógico, a segurança básica, mas deixar ele viver, colocar isso para fora. Então, eu gosto muito. E ele puxou muito um pouquinho a minha personalidade, mais introspectivo, quando ele é no novo, né? Naquele ambiente novo. Mas depois que se solta, ele... Então, por isso que eu tô deixando ele assim, não pode bloquear, senão você vai colocando barreiras. Travas, né? Senão vai ter que trabalhar isso lá na terapia, mais para frente. Não, eu já sei como. Mais alguém, né? Mas Não, pai, vai ter mais alguém. lá na ali pra frente... fazer. Ai, meninos, mas termina de falar. Assim, porque naturalmente principalmente os educadores, eles vão introjetando uma percepção de realidade nas pessoas, né? Você é isso, você faz aquilo, você não presta, você é burro, você não consegue, ou você não pode. Vai rotulando, vai né? rotulando e vai vai introjetando isso na pessoa. Então, ela acredita nisso, ela vira ela pensa que é isso. Então, vira uma assim, qual é a minha essência? Então, não vou ser capaz de arriscar, de tentar, de buscar algo. Então, é desafiante a pessoa ter essa percepção de que o que me falaram, o que fizeram comigo, não sou eu. Então, saber separar algo que está introjetado, que onde eu vou olhar para isso, onde eu vou entender essa separação, para descobrir qual é a minha essência, o que realmente é meu, só meu, e não que foi passado para mim por... Porque a vida inteira você era assim, e aí do nada... Você tá fadado a vê que isso, né? Você não é assim. Na Exato. verdade, tudo que eu conhecia sobre mim não é a realidade, né? Então, Exato. por isso que eu busco levar os meus clientes no treinamento, porque no treinamento, ele vivendo essas experiências, ele percebe essa essência dele, que ele pode viver as emoções na máxima potência, de forma diferente, sem esses rótulos. E isso faz ele resgatar algo que ele talvez nunca viveu e sair de lá, assim, vou falar, transformado. Só qual é o desafio? Quando ele volta, tá tudo do mesmo jeito. As pessoas olham do mesmo jeito para ele e ele fala assim, não sou mais essa pessoa, mas essa pessoa não enxerga. Então, esse é o desafio quando a pessoa sai do treinamento, porque ele acha que todo mundo vai ver ele dessa maneira como ele está se percebendo agora, porque ele alinhou muitas... não vou falar crenças, mas um padrão que foi introjetado nele. E agora ele não tem mais aquilo, só que aí agora como é que eu faço? Mesmo mostrando, tem pessoas que mesmo você mostrando, ela não vai enxergar nunca. Principalmente aquelas mães que não quer que o filho vá embora, vamos dizer assim, não quer, voa, né? Vamos dizer assim, que fica cortando as asas desse filho. Temos um caso também, né, de uma moça que ela cuidava muito bem da mãe, só que ela precisava criar, e a mãe sempre podava. No treinamento, ela meio que viveu a experiência e colocou isso lá para fora e conseguiu blindar a mãe para ela não ficar ali para sempre com a mãe, vamos dizer assim. Pra você não viver da projeção de outra pessoa, né? Pra Foi você embora, entender o seu espaço. casou, tá super bem, vamos dizer assim. Mas... Sabe o que eu acho uma Ela delícia? tinha até manchas no corpo, né, Marcos?
desse Viva- sofrimento. Porque estava... Vira física, né? Vira coisa que vira física. guardando tudo. Eu acho uma delícia porque o ser humano não cabe numa caixinha. A gente cabe em várias caixinhas. Às vezes a caixinha tá pequena, a gente tem que extravasar ali, ó, e sair da caixinha. Mas antes da gente finalizar, eu queria só saber, quando termina ali o treinamento, vocês falam para as pessoas não tomem decisões? Porque eu imagino que a pessoa sai dali pensando, eu me descobri, eu sou Agora vai. Agora vai, agora eu vou dar sair do meu emprego, agora acabou meu casamento. E o que vocês falam? Qual que é a dica que vocês dão? Ela assina um termo que nos próximos 30 dias não vai tomar nenhuma decisão. E todo aluno, depois do treinamento, ele tem um acompanhamento full time, meu e do Marcos, por 30 dias. Então, não é que a gente vai ficar ligando, mas o que precisar, toda dúvida, toda situação, todo movimento que a vida vai provocar dali para frente, porque você mexeu no seu ecossistema e ele quer você mudando agora. Então, vai mudar tudo. Né? Pode chamar que a gente vai estar full time 24 horas. Eles estão ali preparados para lidar com a caixinha de Pandora. Com certeza. Com Mas certeza. o desafio as pessoas querem levar, né? Agora você vai fazer. Só que a pessoa não fica resistente a isso. Então, por isso que o treinamento ele roda com as indicações, né? A pessoa faz e quer levar a pessoa, vamos dizer assim. Isso é maravilhoso. Meninos, faça o convite, então, para o pessoal conhecer o Instagram de vocês, que a gente já conversou muito. O Lucas está aqui no meu ouvido Mas falando. Já Tem deu pouco tempo. tempo, vocês falaram muito. Todas as conversas no Futuro em Pauta são assim, né? A gente Passa Quer ir rápido. embora, né, não deu Gabi? tempo passar. É que vocês são muito simpáticas e sabem conduzir muito bem. Ai, que passou delícia. rápido. Então voltem mais vezes, né? É só chamar. Falem Será pra uma gente qual que é o Instagram. A gente vai deixar tudo aqui no descritivo, mas queria que vocês fizessem um convite pro pessoal. Quando que vai ser? Já tem uma data de um próximo treinamento? Sim. Se você quer tomar um choque emocional, realinhar sua vida, dar um upgrade na sua vida, colocar intenção, criar um projeto para sua vida, para você parar de trabalhar e não sair do lugar, vem para o Uppercut. Nós fazemos a cada 30 dias o treinamento. A próxima turma é agora, 30 e 31 de maio, aqui na cidade de Indaiatuba, 2 dias imersivos com a gente. Quem somos? Uppercut Treinamentos ou Treinamentos Uppercut. Nós temos todos os canais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem o site e o nosso @ do Instagram, @treinamento Uppercut. Perfeito, é isso aí, meninos. Muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês. Continuem sempre acompanhando o Gratidão. Futuro em Pauta e até a próxima. Até a Até. próxima. Bom.